Vamos oficialmente iniciar aqui o nosso café da manhã do IBDIC, né, uma série de eventos que o IBDIC tem conduzido para discutir sempre temas extremamente importantes e práticos para essa comunidade de advogados e engenheiros voltados ao mundo da construção, né? E que eu tenho agora o prazer e a honra de coordenar a realização desses eventos junto com o Gustavo Scheffer. Então, hoje a gente vai ter a discussão de um tema, um daqueles temas que eu falo que o direito brasileiro vai, volta, patina e acaba não resolvendo, né, que mostra muito da insegurança jurídica que o nosso país vive, né, e que acaba dificultando toda a elaboração de contratos, toda a relação que diz respeito, toda a relação jurídica que diz respeito ao direito da construção, né, isso se reflete no custo dos contratos, porque todos esses riscos são precificados e são, então, internalizados pelas partes contratantes, né? Que é a questão da prescrição e decadência nos contratos de empreitada, né? Então, a gente vai discutir hoje um livro escrito de autoria do William Nunes Rossato, que é o nosso palestrante principal hoje, né, que ele escreveu essa obra, Prescrição, Decadência e Vícios Ocultos, a responsabilidade negocial do empreiteiro, que é uma publicação da editora Almedina, que é junto com uma dessas obras recomendadas, né, em conjunto com o IBDIC, né. Bom, o William, ele vai expor, então, o conteúdo do livro, e no qual ele discorre justamente desse emaranhado que existe, né, dessas vários dispositivos que o Código Civil tem a respeito de decadência e prescrição em relação a vícios ocultos de obras, né. Eu não vou entrar no detalhe, o autor é ele, né. Nós temos depois também dois grandes especialistas no assunto que vão participar aí do debate, né? Meu papel hoje aqui vai ser fazer essa intermediação, né? Eu vou começar a fazer a apresentação dos participantes, mas vou fazer da ordem, vou falar primeiro dos debatedores, para depois falar do William, para quem depois eu já passo a palavra, né? E lembrando que a dinâmica do nosso evento hoje será, o William vai fazer uma apresentação, depois a gente vai ter os debates com o Tiago e o Marcelo, e depois, obviamente, o objetivo aqui é ter uma interação grande com quem está assistindo, né? Então, vocês, por favor, mandem as perguntas pelo chat, e a gente pretende também, a gente espera ter aqui uma discussão boa, um tira-dúvidas, enfim, vamos falar sobre esse tema da maneira que melhor convier aos participantes. Bom, deixa eu pegar aqui minha colinha do... Antes de mais nada, eu não fiz a minha apresentação, né? Eu sou Cristina Mastrobuono e sou a mediadora desse evento. Bom, nós vamos contar nos debates com o Marcelo Botelho de Mesquita, que é um fellow do CIARB, e ele é diretor do IBDIC, atua como advogado e árbitro, e também é autor de um livro dessa mesma coleção do IBDIC com o Medina, que é a obra Contratos-Chave na Mão, Turquia e EPC. O Tiago Marinho Nunes é doutor em Direito Internacional e Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, é professor do Núcleo de Pesquisa em Arbitragem do IBMEC São Paulo, atua como árbitro independente e é também fellow do CIARB. O Tiago também tem uma obra de referência que eu tinha até separado aqui, Arbitragem e Prescrição, muito interessante também.
embora voltado à arbitragem, mas ele faz todo um levantamento da questão da prescrição, né, muito boa abordagem teórica, doutrinária também. Bom, agora vamos para o William. William Rossato é bacharel em Direito pela Universidade de Santa Catarina, mestre em Direito Privado pela mesma universidade e especialista em Direito Civil e Empresarial, assim também como em Direito Registral e Notarial pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. William tem vasta experiência em contratos imobiliários, de construções de grande porte e arbitragem. Atualmente, ele exerce a função de assistente jurídico do Ministério Público de Santa Catarina, com atuação centrada em litígios cíveis e empresariais. William, por favor, pode começar. Bom dia a todos. É sempre uma enorme alegria poder compartilhar um painel com ilustres juristas, principalmente para o lançamento do meu livro. Eu realmente não esperava um evento como esse, tendo a presença da doutora Cristina, que tanto contribuiu para o fomento da arbitragem no âmbito da administração pública, ainda na época com a sua atuação na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. O mestre Marcelo Alencar, meu grande mentor, com quem eu tive a oportunidade de compartilhar algumas madrugadas no escritório, organizando material para arbitragem, discutindo teses, sobretudo sobre contratos de construção, basicamente contratos de construção. O professor Tiago Marinho, que também é um outro apaixonado pela disciplina dos prazos extintivos, formado na USP também, pela Panthéon-Assas de Paris. E bem, vamos ao que interessa. O tema do meu livro e dessa apresentação, apesar de extenso, prescrição, decadência e vícios ocultos, ele busca responder uma questão que é relativamente simples, que é: por quanto tempo o empreiteiro permanece responsável por eventuais vícios ocultos que venham a ser constatados na obra, no empreendimento? O problema é que, por detrás dessa pergunta relativamente simples, surgem diversas outras que tornam este um problema muito mais sofisticado e, considerado o panorama jurisprudencial, normativo e doutrinário a respeito da disciplina dos prazos extintivos e dos vícios construtivos ocultos, o estudo da matéria se torna realmente desafiante. Bom, seguido da pergunta, por quanto tempo o empreiteiro responde pelos vícios construtivos ocultos, se há de seguir, que vícios nós estamos falando? A gente fala de vícios que venham a comprometer a integridade estrutural do empreendimento, nós falamos de uma deficiência de performance de um equipamento eletromecânico dentro do empreendimento, nós falamos de um vício mais singelo, de algo mais simples, uma simples infiltração eventualmente no empreendimento imobiliário. A gente fala de alguma desconformidade menos gravosa, porque o nosso ordenamento jurídico ele trabalha de formas diferentes, ele prevê tutelas específicas para cada um desses casos, assim como uma tutela geral. Na sequência, o que se busca justamente por meio do acionamento do empreiteiro? É uma tutela indenizatória? Se pretende a indenização pela reparação do bem avariado, da construção que não está desempenhando conforme o prometido. Além desses prejuízos, se busca eventuais lucros cessantes decorrentes, por exemplo, da suspensão do uso, por exemplo, de uma planta energética ou de um parque fabril, ou se busca simplesmente a resolução do contrato, que talvez seja, talvez não, certamente a medida mais gravosa dentro de um cenário como esse. O ordenamento jurídico também prevê tutelas distintas para esse tipo de situações. Especificamente quanto aos prazos, qual a extensão desse prazo? E a doutrina ainda hoje diverge, é um prazo de 3 anos, conforme o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5 do Código Civil, é um prazo de 10 anos, 205, é um prazo de 180 dias, é um prazo de 20 anos, conforme a antiga súmula
192, salvo engano, do STJ, a partir de que momento que esse prazo se inicia? É da constatação efetiva dos vícios? É a partir da entrega do empreendimento? Existe um prazo de denúncia? E como é que esses esses prazos vão se comportar na eventualidade do empreiteiro não chegar a concluir o empreendimento, em que ele sai da obra e outro venha substituí-lo? Como é que isso ocorre nessas circunstâncias? Qual a natureza desses prazos? São prazos de prescrição que são suscetíveis de serem impedidos, de serem suspensos ou interrompidos, dilatando o tempo em que o empreiteiro permanece responsável pela sua obrigação pós-contratual de manter íntegra o empreendimento, de entregar uma obra conforme as especificações técnicas que lhe foram que foi contratada? São todas essas perguntas que não foram muito bem respondidas pelo nosso ordenamento jurídico, e eu acredito que a doutrina não tenha, pelo menos, organizado esse mosaico de forma satisfatória. E é realmente muito gravoso se nós formos pensar, porque mesmo em contratos de construção mais simples, estamos falando aqui de construções de edifícios, no âmbito imobiliário, mas concentrado aqui no âmbito dos contratos de infraestrutura, salvo cláusula que afaste por completo a legislação brasileira para a solução desses problemas, é uma insegurança que, uma hora ou outra, o dono da obra, o empreiteiro, vai ter que enfrentar. E é até curioso, porque se nós formos para pensar, a prescrição e decadência vem justamente ao encontro da necessidade de resolver essa indeterminação jurídica, de consolidar o estado jurídico que se perpetuou no tempo, inviabilizando eventuais ações indenizatórias, eventuais ações de resolução de contrato que venham a ser opostas contra o dono da obra. Esse é o objetivo da prescrição e da decadência. Justamente porque as provas se perdem ao longo do tempo. Os registros de obra que eventualmente poderiam consubstanciar a defesa do empreiteiro, ao longo de 10, 20 anos, se perdem. As próprias partes integrantes daquele primeiro ajuste contratual podem não mais existir, no sentido de que as sociedades podem ser dissolvidas, incorporadas por outras, serem promovidos novos rearranjos societários. Os profissionais que participaram no cotidiano do desenvolvimento da construção, cada um foi para um canto, é difícil de conseguir comunicá-los, e a possibilidade de instruir um processo de forma adequada simplesmente se esvai. É claro que hoje nós temos meios muito mais eficientes de conseguir armazenar todo esse tipo de informação, mas ainda assim muita coisa se perde. E quando a gente analisa isso no cenário brasileiro, e eu não vou ter como, de fato, adentrar em todos esses pormenores a respeito das diversas tutelas, dos diversos prazos diferentes, porque realmente meu prazo é muito exíguo, eu gostaria só de me concentrar no que eu acho que é o ponto de virada dessa temática, que é denunciar efetivamente quais são os problemas que nós encontramos hoje e qual o atual estado da arte da legislação atual e como ela deve ser aplicada conforme a sua própria principiologia. É interessante porque o que se percebe é que, ao passo em que a nossa legislação vive um anacronismo invencível, se percebe que, na doutrina, na jurisprudência, a gente presencia uma espécie de saudosismo misturado com uma completa incompreensão. Acredito que a palavra não seja propriamente incompreensão, mas incomunicabilidade entre os diversos autores e magistrados atuantes em causas semelhantes. Como se tivesse construído uma grande torre de Babel, todos eventualmente querem falar sobre vícios construtivos, prazo de prescrição e decadência, mas ninguém consegue se entender. E para tentar justificar isso, é melhor, eu acredito que, em termos didáticos, seria interessante a gente retornar para a realidade do Código Civil de 1916. Aquela época,
o ordenamento jurídico previa apenas 2 tutelas específicas para resolver problemas de vícios construtivos, ou melhor, vícios construtivos e vícios em geral. Nós tínhamos o 1245, que estabelecia um prazo de 5 anos para o empreiteiro de lavoura e materiais, ou seja, era um empreiteiro que assumia a um só tempo a fornecimento dos materiais a serem empregados na obra e o lavor, para 5 anos, pelos vícios de solidez e segurança, ou seja, um caso extremamente específico, ou seja, um vício que podia efetivamente comprometer a incolumidade física do empreendimento, prazo de 150 dias. Ou seja, o empreiteiro de lavoura e materiais responde pelo prazo de 5 anos, pelos vícios de solidez e segurança que vierem a ser constatados no empreendimento. E, lateralmente é isso, se tinha um prazo de 1 ano, nas hipóteses de vícios redibitórios, para se redibir ou pedir o abatimento do preço pela deficiência de performance ou diminuição da utilidade da construção entregue. Não é preciso ir muito longe para ver que essas 2 tutelas elas são insuficientes para abarcar os problemas que são verificados no cotidiano não, mas no momento posterior à entrega da obra. Primeiro porque o escopo da garantia do prazo do dispositivo do 1245 ele é muito exíguo. É para um caso especificíssimo. Segundo, aquela época nem sabia qual era a natureza daquele prazo de 5 anos. Se discutia se era um prazo de prescrição, se era um prazo de decadência, se era um prazo de garantia, como depois vieram a defender alguns, que foi o que acabou sendo consolidado pela jurisprudência daquele tempo. O que acontece com vícios que não se conformem dentro da categoria dos vícios de solidez e segurança e que não estejam integrados dentro de ajustes em que o empreiteiro assume tanto a mão de obra quanto o fornecimento de materiais? Não havia solução. E o prazo de 1 ano previsto para vícios redibitórios, além dele ser muito exíguo, um único ano, a partir da entrega do empreendimento, a tutela condenatória, vamos dizer assim, a tutela estimatória, era insuficiente. Ela só daria conta de abranger os prejuízos advindos da reconstrução ou dos reparos do empreendimento. Eventuais perdas e danos adicionais, lucros cessantes, todos só poderiam ser indenizados na eventualidade de se caracterizar um eventual dolo de aproveitamento por parte do empreiteiro, que sabia dos vícios e ainda assim entregou a obra excelente quanto à sua existência. Então, vícios, por exemplo, relacionados à falta de performance posteriores àquele prazo de 1 ano, simplesmente não tinham condições de serem reivindicar a indenização, a resolução do contrato advindo dessas hipóteses, não tinha como ser pleiteada, seja no arbitrário, seja no procedimento judicial. Por conta disso, até é engraçado, a jurisprudência do seu tempo precisou ser muito criativa, e eles iniciaram esse procedimento de acautelamento do empreiteiro, primeiro por um alargamento da disposição do 1245. Primeiro se entendeu que aonde se lê vícios de solidez e segurança, se deve entender que são todos os vícios que potencialmente poderiam causar algum dano ao seu usuário. Começou com uma forma um pouco tímida, seriam infiltrações, principalmente em edifícios, em unidades habitacionais, aí depois algumas rachaduras um pouco mais graves, mas que não comprometeriam a integridade física do empreendimento, até que, no atual estado da arte, até mesmo eventuais pisos que levantam dentro de uma construção seriam suscetíveis de serem caracterizados e se amoldarem na forma dos vícios de solidez e segurança. E, posteriormente, ainda a esse tempo, se começou a entender que esses seriam tutelas e prazos específicos para essas situações em particular. Seriam garantias. E, lateralmente a elas todas, se poderia reivindicar do empreiteiro a indenização pelo cumprimento perfeito da empreitada, pelo inadimplemento relativo da construção. Porque se a obra possui defeitos, dentro de certo prazo, presume-se que eles sejam causados pela imperícia do construtor. E aí, por meio da tutela do inadimplemento relativo, da mora,
se permitiria que o dono da obra reivindicasse eventuais prejuízos dentro do prazo de 20 anos. O que, ao meu ver, é um absurdo, porque não existe nenhum contingenciamento no mundo que vai permitir que um empreiteiro, durante 20 anos, responda por quaisquer vícios, independentemente da sua gravidade, que venham aparecer na construção que ele realizou. Até porque, nesse meio tempo, o empreendimento sofre todo tipo de agressão e modificação. A gente fala de intempéries climáticas, físicas, constantes manutenções que nem sempre são acompanhados pelo dono da obra depois da entrega do empreendimento. Não se sabe a qualidade dessas manutenções, elas próprias podem vir a danificar as estruturas que integram a construção. Mas era o que se tinha naquela época, de forma muito insatisfatória. E passados um século, veio finalmente o Código Civil de 2002, na esperança de resolver esses problemas todos, de finalmente instituir uma tutela específica para os vícios que não se caracterizassem não pudessem ser enquadrados nessas duas hipóteses de vícios redibitórios e vícios de solidez e segurança, a estipulação de um eventual prazo mais extenso para reclamar esses vícios, eventualmente a inserção de um prazo de denúncia de forma a viabilizar a resposta imediata do empreiteiro para a reconstituição do empreendimento. E o resultado foi, novamente, extremamente decepcionante. Para não dizer covarde, mas aí eu acho que seria usado demais. O que se fez no Código Civil de 2002 foi, na disciplina dos vícios redibitórios, acrescer um prazo de garantia de 1 ano, em que, entregue a obra, haveria 1 ano para que os vícios viessem a ser constatados dentro desse período de 1 ano, o dono da obra, teria 1 ano, mais 1 ano, a partir do momento da verificação desse vício, para reivindicar, eventualmente, uma tutela redibitória ou estimatória, condicionada à prévia denúncia no prazo de 30 dias, previsto no artigo 446 do Código Civil. Esse é um primeiro dispositivo, cuja interpretação é extremamente controvertida na nossa doutrina atual, e inclusive na jurisprudência. Posteriormente, eventualmente, eu posso vir a comentar mais sobre isso. O artigo 618, que foi o sucessor espiritual do 1245 antigo, manteve, pelo menos no seu caput, praticamente a mesma estrutura. Na realidade, se colocássemos um ao lado do outro, não haveria grandes diferenças. Mas ele acrescentou um parágrafo único. E esse parágrafo único deu o que falar. Ele se estabeleceu que decairá ao dono da obra, no prazo de 180 dias, do direito previsto no caput. Algo mais ou menos nesse sentido. Ou seja, nós preservávamos aquela garantia de 5 anos de responsabilidade, e uma vez constatados os vícios, o dono da obra teria o prazo exíguo de 180 dias para entrar com a competente ação judicial e eventualmente denunciá-los ao empreiteiro, para que, em decorrência da urgência e da gravidade daquela patologia verificada, eles fossem resolvidos. E parece óbvio, o caput do artigo 618 e o antigo do 1245 são praticamente idênticos. A gente já vinha de uma tradição histórica de interpretar esse dispositivo como uma forma de garantia de responsabilidade civil, vinculada a uma tutela condenatória. Ou seja, verificou-se eventual vício de solidez e segurança, o empreiteiro responde pelas perdas e danos, lucros cessantes, pela reparação do empreendimento. Sempre foi assim. Mas, em decorrência do prazo decadencial previsto no parágrafo único, no artigo 618, se começou a interpretar esse dispositivo de diversas formas. Então, nós vamos encontrar alguns doutrinadores que vão mencionar que esse, na realidade, não é um prazo decadencial, é um prazo de prescrição, ainda que esteja expresso, decai em 180 dias. Outros vão interpretar que, na realidade, a garantia, que sempre foi uma garantia de responsabilidade civil, seria uma garantia para redibição do contrato, para resolução do contrato, e para pleitear eventual ação estimatória.
e outros vinculavam prazo de garantia de 5 anos e acrescentavam um prazo de 10 anos do atual Código Civil, que seria relacionado ao cumprimento perfeito da empreitada, e nada se resolvia. E, bem, a disciplina continuou insuficiente. Se a gente for parar para pensar, dentro de um século, o Brasil mudou completamente. O artigo 1245 do Código Civil, pensado naquela época, ainda no final do século XIX, era um Brasil agrário, essencialmente agrário. Ele não era esse greenfield que ele é hoje, essa economia em desenvolvimento, em potencial. Não era isso. E era de se esperar que nós trouxéssemos tutelas específicas e mais, vamos dizer, conformes com a atual conjuntura econômica do país. Isso não aconteceu. A diferença do resto do mundo, que inclusive hoje, a gente aqui no Instituto Brasileiro de Direito da Construção, o professor Marcelo teve a oportunidade de abordar esse tema na dissertação de mestrado dele, nós temos uma miríade de cores dos livros FDIC. A construção civil evoluiu muito. Em Portugal, se estabeleceram tutelas específicas para a solução desses problemas. Na França, a mesma coisa. Nós temos tutelas específicas para vícios redibitórios, nós temos tutela específica para as hipóteses de vícios de performance, de vícios consideráveis. Alguns desses ordenamentos nem prevêem a hipótese de vício, solidez e segurança, mas vícios graves. Nada disso aconteceu. E aí sucedeu a despeito das introduções realizadas no Código Civil de 2002, e que tem as suas razões de ser, nós voltamos ao status quo antijurisprudencial, de que essas disciplinas elas não resolvem o problema. Então, principalmente na jurisprudência do STJ, se firmou o entendimento de que, tudo bem, realmente, a gente tem aqui a tutela pelos vícios de solidez e segurança, garantia de 5 anos, prazo decadencial de 180 dias, mas eu posso utilizar lateralmente a isso uma tutela geral pelo inadimplemento contratual, previsto no artigo 389, que é a atual disciplina da mora. E a essa tutela se relaciona a um prazo prescricional de 10 anos, para qualquer tipo de vício. Contados a partir de quando? Da verificação dos vícios. Ou seja, no atual estado normativo, qualquer vício que se venha a constatar no empreendimento pode ser reivindicado 10 anos depois, mesmo que constatado 20 anos, 30 anos após a entrega do empreendimento. O que é um absurdo. Ao meu ver, é um absurdo. Não faz sentido tu manter o empreiteiro responsável durante tanto tempo. Não tem uma razão de ser. Mas é a solução normativa que nós temos hoje, a gente tem que trabalhar com ela do jeito que dá. E não adianta espernear, esse é o atual estado da arte. Infelizmente, eu acredito, a gente teve a oportunidade de avançar nisso, inclusive, à época da elaboração do Código Civil de 2002, foram propostas alternativas a essa disposição, mas nada foi feito. Então, cabe a nós encontrarmos soluções para tentar resolver esse problema agora. Mas o posicionamento é esse. Eu não sei se eu estou falando há muito tempo, se eu deveria parar por agora e já abrir os questionamentos dos nossos debatedores, mas eu acredito que o principal ponto que eu deveria trazer, que é essa inconsistência e o que nós temos hoje, seria isso. Acho que eu vou ter a oportunidade de abordar melhor alguns aspectos pontuais agora com o professor Marcelo e com o professor Thiago Marinho. William, muito obrigada, a sua apresentação está bem, foi muito densa, né, muito boa, trazendo esse histórico também do Código Civil anterior, né, e que me parece, então, que pela sua fala foi uma oportunidade perdida, né, dos legisladores de deixar isso claro, né. Aí a gente volta para aquela questão que eu abordei no início, né, permanece essa insegurança jurídica. Eu antes de passar a palavra para o Marcelo e para o Thiago, eu queria ouvir de você, assim, um pouco, estou fazendo o papel aqui
daquela pessoa que não tem, que não fez esse estudo aprofundado que você fez, tá? Então, que eu acredito que seja a maior parte dos ouvintes aqui, né, e dos engenheiros, que é o público-alvo também bem importante. Da sua apresentação, então, e do seu livro, né, que eu li, a gente tem que existe, então, uma disciplina muito confusa hoje no Código Civil, né, você tem tanto o artigo 445, que fala, né, dos vícios, tem o contrato de empreitada, que é o 618, que fala da garantia de 5 anos e dá uma responsabilidade objetiva quanto à solidez e segurança contratada, e 180 dias para o dono da obra propor ação a partir da identificação do vício, né. E, além disso, a gente tem a regra geral de adimplemento de obrigações, que dá a regra de 10 anos, salvo engano, do 389, né. E, além disso, a gente também tem, que você aborda o livro, a questão do direito do consumidor, né. Considerando, e depois, numa conversa nossa, eu ainda falei, mas e a responsabilidade civil, né? Não seria, às vezes, mais fácil a gente usar a regra da responsabilidade civil e o prazo para ação de perdas e danos, né? Então, eu queria que você abordasse, assim, mais especificamente disso tudo, qual você acha que seria qual você acha que qual deveria ser o artigo aplicado, considerando isso tudo, né? Porque, salvo engano, você mencionou que o que vem sendo aplicado é a regra geral do 389, né? Por que é que vem sendo aplicada essa regra do 389 e não a do 618, que me parece que é a regra que foi pensada para contratos de empreitada, tanto é que faz referência específica a contratos de empreitada? Bom, é uma dúvida bem pertinente, na realidade. Eu também acredito que o apropriado seria nós termos não utilizar o 618, porque ela é uma garantia específica para contratos de empreitada de lavoura e materiais, e nas hipóteses de vício, solidez e segurança. Então, a gente está trabalhando com um ajuste contratual bem específico e de uma patologia construtiva muito bem delimitada. Então, e rara até. É muito difícil encontrar realmente um vício de solidez e segurança, ou seja, um vício que efetivamente possa colocar em risco a integridade, que é a integridade estrutural de toda uma construção. Felizmente, é uma hipótese mais rara. Então, é mais complicado de conseguir enquadrar outras patologias, por exemplo, vícios de performance, nessa garantia específica. E com relação ao dispositivo ser aplicado, até essa conclusão, e é uma conclusão infeliz minha, no meu livro, eu queria ter chegado à conclusão diversa, mas é que não dá, pelo atual estado da arte, é que o 618 e o 445, que são as tutelas por vícios redibitórios e vício de segurança, elas se tornam completamente descabidas, até inúteis, frente à tutela geral do inadimplemento contratual. Porque olha só, o que acontece? Do 618, a gente tem um prazo de garantia de 5 anos, vinculado a um prazo de decadência de 180 dias, para pedir eventual indenização decorrente dos vícios constatados. Tudo bem, a tutela pelo inadimplemento também cobre isso. E cobre isso num prazo muito maior e muito mais elástico, de 10 anos, verificado no momento que se constata o vício. Eu nem preciso da garantia de 5 anos. Não preciso dela. A tutela pelos vícios redibitórios é 1 ano de garantia, verificado, mais 1 ano. Na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, eu teria até 2 anos para pedir eventual, vamos dizer assim, indenização pela tutela estimatória ou a redibição do contrato. Só que, veja bem, a tutela estimatória, para eu ter eu não tenho, é muito raro, é muito difícil eu conseguir ter a indenização integral pelos prejuízos verificados. Porque eu vou ter, certamente, a direito à reparação pela reconstrução, pela reconstituição da obra que foi avariada. Mas lucros cessantes, perdas e danos laterais, isso fica de fora.
salvo hipótese de comprovação de eventual dolo de aproveitamento, em que se verifica que o empreiteiro sabia da existência desses vícios, se omitiu e eles vieram a se verificar a posteriori. Então, por exemplo, se eu estou falando de um empreendimento energético, parou de funcionar durante um período, vamos lá, 2 semanas, que a meu ver já é uma catástrofe. Os prejuízos advindos da venda de energia, da suspensão da venda de energia, não são acobertados por isso. Mas tem a tutela redibitória. Tem, mas mesmo a tutela redibitória, para que ela seja realizada, para quem não é da área, é até bom que eu ressalte qual é o escopo da tutela redibitória, seria resolver o contrato, as partes voltam ao status quo ante da própria contratação, é preciso um vício muito grave. Aí a gente está falando de devolver o empreendimento, senão, empreiteiro, toma a obra de volta e devolve todo o dinheiro que você recebeu pela construção do empreendimento. É muito complicado. A gente consegue entender isso, por exemplo, em obras imobiliárias que são mais simples, por exemplo, uma unidade autônoma, tu consegue até justificar isso. Quando a gente vai para grandes empreendimentos de infraestrutura, isso se torna absolutamente inviável. Depois a gente vai até enfrentar eventuais problemas com relação a concessões, com relação à propriedade do imóvel em que o empreendimento se situa. É muito complicado, muito sofisticado. É difícil. E mesmo assim, a tutela geral pelo inadimplemento contratual, acredite-se ou não, também permite resolução contratual. Ou seja, tudo aquilo que existe na legislação de específico é possível pela tutela genérica, com prazo muito maior e sem nenhuma contrapartida por parte do dono da obra. Porque pelo menos o 618 tem um prazo exíguo justamente para justificar a necessidade de se demandar ao empreiteiro o menor tempo possível para ele resolver aquele problema, para ele mitigar o próprio prejuízo, ele se recompor na sua relação comercial com o dono da obra e evitar que, por exemplo, danos decorrentes da patologia construtiva verificada não se alastre e prejudiquem terceiros. A catástrofe que foi, por exemplo, Mariana, sabe? Depois de 180 dias, não se sabe mais o que foi culpa do empreiteiro e o que foi culpa do próprio dono da obra de não ter tentado remediar a obra em tempo. Uhum. Então, muito complicado. Ótimo. Olha, vamos passar aqui, vou passar a palavra para o Marcelo. A gente já também tem várias perguntas. Marcelo, você faça aí, por favor, né, os seus comentários, tal. Enquanto isso, eu vou analisando aqui as perguntas, como que a gente pode encaixar, tá bom? Passo a palavra. Excelente, Cris. Em primeiro lugar, fazer uma saudação às pessoas que estão nos assistindo, aos associados do IBDIC. Eu acho que a gente tem hoje um público recorde para os cafés da manhã. William, isso comprova aí o primor da sua obra, a grandeza dela. Realmente ficou um trabalho muito interessante, você está de parabéns. E o tema é um tema que atrai mesmo. A gente anda falando muito em questões de ponta, da empreitada, dos contratos de obra, né? Tem cafés da manhã sobre IPC, sobre FDIC, sobre uma atuação colaborativa. Então, é muito interessante a gente falar também sobre um tema, vou chamar ele de um tema duro do direito da construção, um hard talk mesmo, que é uma coisa difícil, que é a responsabilidade civil do construtor. Antes de começar as considerações sobre o que você comentou e trazer alguns temas para debate aqui, eu só preciso fazer uma saudação especial. São tantas pessoas que estão nos assistindo, mas eu precisava falar aqui no nosso Leonardo Toledo, está fazendo um trabalho excelente na presidência do IBDIC, que está nos assistindo, e também fazer uma saudação especial ao Gustavo Scheffer, que é responsável pelos cafés da manhã, agora ladeado pela Cristina, e tem feito também um trabalho bárbaro no IBDIC. Os cafés da manhã do IBDIC são realmente um sucesso e é um dos projetos que deu certo aqui no nosso IBDIC. Bom, pessoal, o William, ele traz no trabalho dele uma constatação, e para quem trabalha no direito da construção, isso já é um tanto quanto conhecido, mas é importante publicar isso, deixar bem claro. E qual é essa constatação? Ele utilizou o termo Torre de Babel. A gente realmente está numa situação que é quase uma daquelas crises das fontes, viu, Tiago, que levou a gente a codificar o direito privado lá atrás, porque
o número de opiniões a respeito do mesmo tema é tão grande e tão discordantes as vozes, que fica para nós, advogados e até julgadores, algo inseguro. Você pode entrar com uma ação por um vício oculto no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ter diferentes conclusões dos julgadores. Aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, virou quase que uma roleta. Brasil afora, mais ainda. E se for para o STJ, né, ainda tem vozes discordantes no STJ. Então, como operar tudo isso? Né? Como trabalhar com tudo isso? Acho que é primeiro jogar a luz do problema, e algo que o William fez muito bem no trabalho de mestrado dele. Então, a obra só por isso, já é algo muito importante, e ele vai além, ele procura dar algumas soluções até inéditas, né, e corajosas para esse problema. Então, recomendo a todos a leitura do trabalho do William. O Thiago deve falar mais detidamente a respeito do tema da prescrição e da decadência. Eu queria me centrar um pouco a respeito da responsabilidade do construtor, mas não posso deixar de fazer um esclarecimento para todos. Para quem começou a advogar com direito da construção antes do Código de 2002, não dá nem para falar mais do novo Código Civil, não é mesmo, pessoal? Já está com uma certa idade. Quem começou a trabalhar com o Código Antigo tinha muito claro um pouco das tutelas que você detinha. Né? Seriam elas, primeiro, as tutelas das ações edilícias, por vício redibitório. Depois, você tinha a tutela prevista no artigo 1245, que o William falou, que era aquela garantia do construtor. As ações edilícias tinham um prazo prescricional próprio, bem curto, a garantia era estendida para as obras de maior vulto, e, afora isso, você tinha um inadimplemento contratual. Isso existia. Bastava você consultar a obra do professor Leães, aí, da USP, que ele falava a responsabilidade do fornecedor. Eu já falava isso há muito tempo, que a gente tinha essa responsabilidade do fornecedor por um prazo maior até do que simplesmente a aceitação da obra. Então, isso sempre existiu. Quando veio o Código Civil de 2002, a gente se deparou com um problema. Qual foi o problema assim, que veio à frente de nós de forma muito rápida? O artigo que previa a responsabilidade do construtor em obras de maior vulto pela segurança e solidez da obra apareceu com um parágrafo único, que dizia, olha, decai do direito assegurado nesse artigo, é o direito de ter uma obra segura e rígida, né? O dono da obra que não propuser a ação, que não propor a ação, em 180 dias. Bom, como nós lidamos, ou iríamos lidar com esse artigo? E qual foi o grande motivo de surpresa? Trouxe um prazo decadencial para uma ação que já estava consolidada na jurisprudência, que era um prazo de prescrição. E isso fazia todo sentido em função da sistemática das causas de prescrição e decadência que a gente tinha anteriormente. Olha, a ação, quando era constitutiva, baseada em direito potestativo, a gente trabalhava com um prazo decadencial. Quando era uma ação puramente direito subjetivo, que se queria uma prestação da outra parte, era uma ação prescricional. O legislador nunca soube diferenciar isso. Eu olhava no Código de 1916, via tudo como prescrição. A prescrição para rescindir contrato, a prescrição para anular contrato, a prescrição para ação edilícia. Então, nunca foi um problema para a doutrina fazer essa separação independente do que o legislador queria. Mas, apareceu o que fazer com aquele parágrafo único do Código de 2002, no artigo 618. E a doutrina começou a dar as soluções mais diversas possíveis. E isso atrapalhou muito a operação do direito. Por quê? A doutrina podia ter uma consideração que era falar, olha, o legislador falou em decadência, não é, aqui é prescrição. Que era, em última análise, pessoal, o que o STJ falou depois. Desconsiderou por completo aquele prazo de decadência. Não, aqui é um prazo prescricional. Só que ele desconsiderou também os 180 dias. Mas, voltando, a doutrina podia desconsiderar por completo aquela palavra da lei, como desconsiderou antigamente. Mas ela não fez isso. Ela começou a criar uma sistematização com vício redibitório e aí as coisas se atrapalharam. O William, ele pega essa discussão e ele tenta dar uma solução muito nova no nosso direito,
que é trabalhar a diferença entre prescrição e decadência não em função das causas, como a gente falou aqui, né? Se o direito era potestativo, se o direito era subjetivo a uma prestação, separando decadência e prescrição em função das causas. Ele procura separar os institutos da prescrição e da decadência em função dos efeitos. Ou seja, seria uma coisa meio de política legislativa. Quando eu quero que haja possibilidade de interrupção e suspensão, eu coloco esse prazo como prescricional. E quando eu não quero isso, quando eu quero que o prazo flua sem nenhum tipo de interrupção ou suspensão, então eu vou tratar esse prazo como um prazo decadencial. Isso, para nós, é uma novidade. Você não vê, na nossa doutrina pátria, a defesa desse entendimento. Mas não é um entendimento absolutamente inédito. Para quem estuda o direito da construção, e eu sempre recomendo isso, vá ver o que dizem os códigos italianos, português, e sobretudo o português. Nesse caso, o código português, ele tem uma separação da prescrição e da decadência em função dos efeitos. Eles chamam lá de uma separação formal, né? É decadência quando o legislador não quer interrupção, é prescrição quando o legislador quer a interrupção. E basta olhar o capítulo sobre empreitada no Código Civil Português, que vai ver lá de forma muito clara a colocação. Caduca, ou seja, decai o direito de indenização por vício construtivo, o direito de refazimento por vício construtivo. Essa foi uma opção do legislador português. E é isso que o William procura defender no seu trabalho na parte de prescrição e decadência. O Thiago vai falar mais um pouco aqui. Mas eu queria, então, agora falar sobre 2 pontos específicos da responsabilidade do construtor que o William traz no trabalho dele. O primeiro é essa via, que seria uma via alternativa, que os paradigmas do STJ, na pessoa do ministro Sanseverino, estão colocando isso em absoluta evidência, que é, afora a tutela ligada à garantia dos vícios que atacam a segurança e a solidez da construção, que seriam aqueles vícios 618, existiria uma outra via que todos nós poderíamos adotar em caso de defeito de obra, que é a via de dizer, olha, há inadimplemento contratual e está aberta a possibilidade de você fazer um pedido de reparo das obras para o construtor durante o prazo prescricional, como não há nenhum prazo prescricional específico no nosso Código Civil, durante o prazo prescricional geral de 10 anos. Bom, essa via, como eu disse para vocês, era uma via para quem trabalha no direito da construção já conhecida, né? Ainda que pouco explorada na jurisprudência. A gente tem pouca jurisprudência no Brasil a respeito do direito da construção em contrato de obra, apesar do volume de negócio que a gente tem. Acho que é um dos maiores negócios em termos de quantidade que a gente tem no país. Mas você não via isso tão bem explorado, apesar de conhecido. O ministro Sanseverino colocou em evidência isso. Mas, ao colocar em evidência, ele fez uma distinção que é algo que nós devemos ter muita atenção agora. Então, ele disse, a via da cobrança ou de reparação do artigo 618 do Código, em função de vícios que atacam a segurança e a solidez, ela está ligada a uma responsabilidade objetiva do construtor. Sendo assim, a prova é uma prova, como você sabe, da responsabilidade objetiva, prova dano, prova anexo de causalidade. É um tipo de ação e é um tipo de responsabilização. Afora isso, tem a outra via, que é do artigo 389, que é por inadimplemento contratual, que estaria aberta também, e essa seria uma responsabilidade subjetiva. E nas palavras do ministro, essa via, e aí que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e das senhoras, essa via exigiria que o dono da obra comprovasse, ou tivesse o ônus de comprovar, o nexo de causalidade entre a fragilidade da obra, ou seja, o defeito, e a conduta do construtor. E isso seria uma responsabilidade puramente subjetiva. Bom, quando ele fez isso, ele trouxe para dentro do debate a necessidade de uma prova que era a prova de que o construtor agiu mal. O construtor teve negligência, teve imperícia, teve culpa. O construtor não cumpriu as regras da arte. Bom, isso é algo para que a gente tenha bastante atenção. Por quê? Como os senhores sabem, a empreitada encerra uma obrigação de resultado. Obrigações de resultado têm uma sistemática de comprovação
do inadimplemento contratual diferente das obrigações de e-mail. E sempre foi muito claro para quem atuou no direito da construção que numa obrigação de resultado, na empreitada, você não comprova a culpa do construtor quando você propõe a ação, o dono da obra não tem esse ônus. O que ele faz é comprovar outra coisa. Ele vai comprovar que existe um defeito da obra e que aquele defeito não deveria ter ocorrido. Seja porque aquela obra tem um período de vida útil, vamos chamar assim, que é uma forma de colocar, maior. Você não comprovaria, ele fez isso mal, fez aquilo mal. Não, caberia a um empreiteiro fazer essa prova. Então, o que o ministro Sanseverino fez foi trazer para a discussão algo que a gente não tinha esse problema. Em termos práticos, a gente sabe que não tem ação ligada com contrato de empreitada, nem arbitragem ligada com contrato de empreitada, que não vai envolver uma perícia. Então, vai ter a perícia, a comprovação deve aparecer de uma forma ou de outra. Mas é importante colocar luz nessa questão, porque quando a perícia for inconclusiva, o que nós tínhamos antes, e era uma ideia de que, como o ônus da prova era do construtor, ele que não provasse, não tendo provado causa estranha, ele seria responsabilizado. E isso talvez tenha ficado um pouco esgarçado com agora esses novos paradigmas do STJ. E um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de todos para essa discussão é que, ao ler o livro do William, vocês vão ver que houve uma mudança no nosso entendimento a respeito das ações edilícias. As ações para você obter um abatimento do preço da obra ou até para você rescindir o contrato de empreitada depois de concluída a obra. Bom, essa segunda ação é o que os estrangeiros, isso a gente tem também lá fora, pelos contratos internacionais, o contrato FDIC sempre previu isso, os contratos da CCI agora estão prevendo também, que eles chamam do Greenfield Remedy. Aqui, ó, concluída a obra, você acha um defeito que torna ela absolutamente incapaz, disfuncional, enfim, aquela situação, você devolve a obra. E o Greenfield Project é porque você realmente precisa desfazer toda a obra. E vocês falam assim, bom, mas isso é uma grande loucura. Eu tenho colegas aqui que estão nos assistindo que já presenciaram discussões de contrato comigo em que partes estrangeiras falam, bom, como é que eu vou lidar, como é que eu vou ter no nosso contrato esse Greenfield Remedy? E a gente tem que tratar disso, né? Mas depois a gente conta um pouco de causa. Vamos tratar do problema em si. Bom, vamos lá. A gente tinha, como eu falei, ações edilícias de um lado, a ação da segurança e da solidez da garantia de outro e a reparação por inadimplemento em terceiro lugar. Essas ações edilícias, o Código Antigo de 1916 era muito claro. Olha, 6 meses depois, perdeu, não há mais ação edilícia. Então, você tinha no Código Civil, que ainda que preveja um regime de aceitação único, aceitado está, você tinha ainda 6 meses depois com a possibilidade desse contrato ser rescindido ou ter algum abatimento de preço por vício oculto que aparecesse. Bom, isso era o Código Civil. A gente tem outros sistemas de aceitação que a gente tem que conviver. A gente tem o sistema de aceitação de direito público, que previa, na 866, previa aceitação provisória 90 dias depois a aceitação definitiva, e os sistemas de aceitação internacionais, como o do FDIC, como o da CCI, que estabelecem uma aceitação provisória e, normalmente, de 1 ano, 2 anos, aí as partes vão regular, um período de garantia tem uma aceitação definitiva. Bom, então, voltando agora para o Código Civil, mais difícil fazer sem uma apresentação, o pessoal fica talvez um pouco confuso para vocês, mas voltando para o Código Civil, então o que nós tínhamos? Aceitou, 180 dias depois ainda pode haver um abatimento, pode haver uma rescisão do contrato de empreitada por um defeito que torna o bem impróprio à sua destinação. Bom, com o advento do Código de 2002, e aquele parágrafo que fala sobre a decadência do direito em 180 dias, o que passou a doutrina a advogar? A doutrina passou a advogar que aquilo se aplicava para as ações edilícias, de abatimento e de rescisão do contrato de empreitada. Então, aqueles 180 dias, eles se aplicavam sobre o prazo de 5 anos, tá? E a Nancy Andrighi fala isso nos comentários dela, sobre os 5 anos, para você ter o direito de abatimento e de rescisão. Bom,
Qual que é o resultado? 180 dias que você tinha depois para fazer o abatimento e a rescisão do contrato por um vício oculto muito grave, isso se estendeu agora por um prazo muito maior. Isso sem contar que hoje a gente tem também jurisprudência, aqui em Santa Catarina, o William Detec, tem em São Paulo também, que dizem que o prazo para a ação de abatimento e a ação de rescisão do contrato de empreitada por um vício oculto grave é um prazo de 1 ano a contar do aparecimento do vício sem nenhuma outra situação. Então, você cria uma situação de instabilidade hoje muito grande. Você fala assim, mas eu nunca vi uma ação que o sujeito quer a rescisão do contrato de empreitada lá na frente. Eu nunca vi uma ação de abatimento. Bom, isso começa a aparecer na nossa jurisprudência, e a jurisprudência começa a dar guarida a isso, a doutrina também, fazendo com que a responsabilidade do construtor por vícios ocultos que sejam graves, ela se torne algo, realmente, como o William falou, muito difícil de contingenciar e de colocar até no mercado securitário, porque você tem uma obra que depois de 5, 6 anos, se não mais, pode ser objeto de uma ação de abatimento, pode ser objeto de uma ação dessas do Greenfield Remedy. Então, é algo que agora nós, do direito da construção, temos que ter mais atenção para esse segundo aspecto. Eu acho que essas eram as considerações que eu tinha para fazer nesse momento. Gostaria de ouvir o William a respeito desses aspectos também. E, Cris, não vou me alongar mais para a gente ter a possibilidade de não só ouvir o Thiago com bastante tempo, como depois também ter aí um tempo para responder as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Marcelo. Ótima contribuição aqui. William, você quer comentar alguma coisa? Por favor. Depois a gente passa para o Thiago. Uhum. Eu vou tentar ser bem breve, mas realmente isso que o Marcelo falou é exatamente o que acontece. E eu digo até mais, a jurisprudência nesse assunto particular é um caos. A gente vive um momento que parece que eles vão recortando diversos acordos e julgados anteriores, muitas vezes contraditórios entre si, dentro de um caldeirão, e sai uma fórmula mágica e responsabiliza o empreiteiro eternamente, é o que acontece. Mas, em particular, com relação a esse julgado do Paulo de Tarso Severino, me parece que aconteceu uma certa confusão aí por parte do ministro, porque, realmente, a obrigação assumida pelo empreiteiro é uma obrigação de resultado. Se fosse uma obrigação de meio, a gente não estava diante de uma empreitada, a gente estava dentro de uma prestação de serviço. Para mim, isso parece evidente. A responsabilidade do empreiteiro ela é muito significativa. Tanto é que, na eventualidade, por exemplo, falando-se de uma empreitada ou de um contrato de construção em que o dono da obra venha fornecer parte dos materiais, se o material for inservível e ele for aplicado na obra, se não se tratar de um defeito do material que não se pudesse apurar naquele momento, o empreiteiro assume a responsabilidade igual, sabe? Ele que é o técnico, ele é que é o expert na construção, não o dono da obra. Ele detém esse conhecimento, ele é responsável por isso. A contraprestação dele vem justamente dessa incumbência. Então, o que me parece é que, na realidade, o ministro Paulo de Tarso Severino, com todo respeito às colocações dele, brilhantes, ele deu, eu acredito, a melhor solução dentro do que era possível dentro do nosso ordenamento jurídico. Ele solucionou um problema, que foi o problema de que a gente não tem, hoje, tutelas específicas que abarquem patologias e desfuncionamentos de obra e outros equipamentos eletromecânicos que não estejam contemplados dentro dos prazos dos vícios redibitórios, dentro das hipóteses de vício de solidez e segurança. Só que ele criou essa problemática, porque o empreiteiro continua presumidamente responsável depois desses prazos todos e mais depois de 10 anos. Então o problema é muito maior. O problema é muito maior. Porque isso quer dizer que, por exemplo, se verificar um vício grave, não estamos falando de vício de solidez e segurança, uma patologia que comprometa a utilidade e o desempenho do empreendimento energético, 6 anos depois da entrega da obra, ele praticamente permanece objetivamente responsável. Só que ele vai ter 10 anos para entrar em ação. Não é coerente. Eu tenho a graça de ter um engenheiro em casa. E ele me escutou muito conversar sobre isso.
E quando eu comentei essa história, eu disse, peraí, você está querendo me dizer que lateralmente a todas essas tutelas, o empreiteiro, que é praticamente objetivamente responsável, ou seja, o dono da obra não precisa comprovar a culpa dele dentro de um procedimento arbitral. Ele pode ser demandado daqui a 20, 30 anos, porque o prazo de 10 anos ainda é flutuante? Sim. Vocês são todos loucos. Não faz sentido. E não faz. E não faz. Então, eu acredito que o ministro tem colocado aquilo ali mais para dar uma solução, mas ele gerou um problema. Mas dos males o menor. Com relação à interpretação que se tem dado ao parágrafo único do artigo 618, e aí até eu peco um pouco por eu não ter abordado isso melhor dentro da minha apresentação inicial. O que eu vejo? Isso é o resultado de uma interpretação saudosista de todas as posições concernentes à decadência e à prescrição do Código Civil atual. Porque qual era o paradigma que nós tínhamos anteriormente? Dada a indefinição do que seria prescrição e decadência no Código Civil de 1916, se foram adotados critérios científicos para a solução desses problemas, principalmente o critério elaborado por Agnello Mani Filho, segundo o qual ações condenatórias vinculadas a direitos potestativos, direitos formativos, seriam vinculados quando houvesse a estipulação do prazo, a um prazo de decadência. Então, o que se entendeu? Bom, a gente está aqui diante de um prazo de decadência. Logo, o direito a ser cautelado é um direito potestativo, um direito formativo, um direito à resolução do contrato, à redipção do contrato. Só que esse não é o critério utilizado pelo Código Civil. E não é utilizado no Código Civil, e não é utilizado no Código de Defesa do Consumidor, e não é utilizado na Lei de Propriedade Industrial. Esse é um critério que já foi superado há bastante tempo pela ordem normativa brasileira. Só que a gente continua amarrado nesses paradigmas anteriores. A gente interpreta o Código Civil de 2002 como se fosse o Código Civil de 1916. Então, a interpretação que se dá ao parágrafo único do artigo 618 é aquela hipótese clássica em que a gente vê o rabo balançando o cachorro. Não é a natureza do prazo que vai determinar a natureza do direito, da tutela que está sendo exercida. Sabe? É realmente uma questão de política legislativa. É uma questão de política legislativa. Existe uma razão por detrás de tu estabelecer um prazo decadencial de 180 dias para reclamar eventuais vícios de segurança. Que é justamente, primeiro, decadência não interrompe, não suspende, em regra, verificado o vício, o prazo vai contar direto, porque tu precisa dar uma solução emergencial para esse problema, sabe? Mas aí veio essa doutrina e eu disse, não, vamos lá, o prazo decadencial é vinculado a um direito potestativo. E é até curioso, porque eu não me recordo agora os números, mas eu acredito que majoritariamente a doutrina se posiciona no sentido. E a boa doutrina, a gente fala da doutrina da Ansendrig, a gente fala da doutrina da... Acho que na realidade não é bom dar nome ao santo, né? Mas eu acho que eu vou parar por aqui então. E quais eram os outros aspectos que o mestre Marcelo mencionou agora? Já falei da questão do Paulo de Tarso, falei da interpretação do artigo 618. Acho que tem só mais um ponto aqui com relação à disciplina dos vícios redibitórios. É realmente uma realidade, isso que o Marcelo comentou, porque a gente verifica na jurisprudência do STJ de que tu tem verificado uma eventual patologia construtiva ou algum defeito no funcionamento do bem imóvel, você teria um prazo para verificar o vício, denunciar em 30 dias, teria um prazo de decadencial de 1 ano para reclamar a resolução do contrato ou a compensação pela tutela estimatória. Mas, por exemplo, em Santa Catarina e São Paulo, existe um entendimento segundo o qual tu teria o prazo de 1 ano para fazer exatamente a mesma coisa, a partir do momento que tu verifica o vício. Mas tem um prazo limite? Não, não tem. Não tem. É incoerente, justamente com os riscos. Não existe contingenciamento no mundo que vai poder dar conta desse tipo de risco do empreendimento. Qual o valor que você vai se dar ao contrato nessas circunstâncias para poder acobertar a possibilidade de ter que resolver o contrato daqui a 5, 10 anos, que se verificou uma patologia construtiva grave, sabe? Sendo que a gente está falando ainda só da questão dos prazos, a questão da responsabilidade é um problema à parte.
Sabe? E, de novo, eu retomo esse ponto porque ele é muito importante. A obra, uma vez entregue, não tem condições de dono da obra a todo instante acompanhar o desenvolvimento dela no tempo. As manutenções que são realizadas, as peças que são trocadas. Isso não existe. Eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas acredito que as minhas considerações ao programa seriam essas. Obrigada, William. Vamos passar a palavra para o Tiago, até para a gente andar, porque tem uma série de perguntas aqui que surgiram que seria bem interessante a gente conseguir responder. Tiago, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Cristina. Muito bom dia. Cumprimento todos os colegas do IBDIC. Agradeço a Cristina e o Marcelo pelo convite. É a primeira vez que eu participo de um evento do IBDIC. Eu estive presente na fundação do IBDIC, acho que foi em 2011, salvo engano, quando o Fernando Marcondes foi, salvo engano, o primeiro presidente. Acho que foi em 2011. E retorno aqui com muito prazer. Cumprimento todos os ouvintes, pessoas que acompanham, vários amigos, pessoas com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. E, é claro, last but not least, ao Dr. William, cumprimento pelo excelente trabalho. Comprei seu livro, li boa parte dele, e digo que concordo com as suas conclusões. Eu acho que, sendo bem breve, aqui até porque o tempo não permite, temos várias perguntas, eu concordo com as conclusões atingidas pelo William a respeito da, vamos dizer, inobstante a existência dessas ações edilícias, né, que existem no 445 e no 618, tudo se resolve aqui com base no cumprimento imperfeito do contrato. Ou seja, a gente vai acabar a estar sujeito, num grande empreendimento, num litígio envolvendo um grande empreendimento, ao prazo de prescrição de 10 anos, provavelmente. Tá? Vamos dizer, a gente falou muito aqui de prazos diferenciados, de insegurança, de, vamos dizer, questões de política legislativa que podem deixar inseguro algum nicho de mercado, algum player de algum mercado, e aqui a gente está falando do mercado de construção. Tá? Só uma breve observação, Willi, você tinha falado nessa miríade de prazos de uma súmula do STJ, é a súmula 194. Tá? É a súmula 194, que fala justamente da prescrição em 20 anos da ação, e até fala errado, né, da ação, né, o que prescreve não é essa, né, é pretensão. Para obter do construtor a indenização por defeitos na obra. Isso aqui, obviamente, não é mais utilizado. Agora, em relação ao prazo decenal, acho que a questão está resolvida. O desembarque de divergência em RESP 1281594 de São Paulo estancou de vez a questão, ou seja, a pretensão decorrente de inadimplemento contratual prescreve em 10 anos, e isso deve ser observado pelos juízes e pelos árbitros. Os árbitros, aí vem aquela velha pergunta, os árbitros estão vinculados? Sim, estão vinculados, sim, a esse precedente e devem aplicar sob pena de aplicação errônea do direito. Tá? Mas, William, um assunto que a gente discutia ao longo da semana, e muito em razão dessa diversidade de prazos, sejam prazos de decadência, sejam prazos de prescrição, nós temos a possibilidade no Código Civil da alteração convencional do prazo de decadência. O artigo 211 permite isso. Em relação à prescrição, a gente não tem. O artigo 192 é claro, em que o prazo prescricional é inalterável. As partes não podem alterar o prazo de prescrição. E não podem, eu entendo, seja para maior ou seja para menor, ainda que a parte da doutrina até clássica, a gente pode falar disso depois, entendo o contrário. Mas se havia me dito de algum comentário que você tinha, em algum evento que você tinha assistido, sobre a possibilidade de se invocar o novo artigo, a nova redação do 113, parágrafo 2º, para que as partes
convencionassem sob prazo de prescrição. Você acha, William, que é possível isso? Porque, uma vez que você detecta esse problema na sua dissertação e nos coloca numa situação de insegurança, a gente precisa resolver. Principalmente no mercado de infraestrutura, em que os casos são vultosos, são grandes, são casos de uma execução longa, tá? E, vamos dizer, negocialmente, ambas as partes, o dono da obra, o empreiteiro, precisam estar protegidos. Seria o caso de isso ser negociado antes, de uma forma convencional, mas, se sim, será que a lei permite? Será que esse artigo 113, esse novo artigo, parágrafo 2º do 113, permitiria essa alteração? Eu tenho as minhas dúvidas, mas, como você é a nossa grande estrela do show, queria te ouvir a respeito, por favor. Brilhantes colocações, brilhantes colocações. Eu sou um pouco suspeito. A semana passada, quando eu discuti esse assunto, eu dei uma opinião contrária, um pouco sob pressão, porque eu nunca tinha parado para interpretar o artigo 113, parágrafo 2º, nesse sentido. E depois, relendo ele com mais calma, eu acredito, efetivamente, que não se tem como afastar os prazos de prescrição do Código Civil por conta desse dispositivo. O 113, parágrafo 2º, é uma norma nitidamente vinculada à interpretação e integração do contrato. A interpretação é para poder definir o conteúdo do ajuste celebrado entre os contratantes. A integração é para solucionar uma lacuna verificada no negócio firmado entre os particulares. Não existe lacuna. O que existe realmente é uma solução normativa absolutamente satisfatória. Então, assim, as coisas são o que são, e com relação a isso a gente não tem o que fazer. Então, como eu havia mencionado no começo, seja um contrato de construção mais simples, seja inclusive um EPC, nas hipóteses em que não é afastada a legislação brasileira para resolver o caso, esse é um problema que dono da obra e empreiteiro vão ter que enfrentar em algum momento. Agora, isso quer dizer que a gente não tenha como, de alguma forma, mitigar os riscos decorrentes dessa legislação? Não. O que eu acredito? Justamente por conta do dispositivo previsto no Código Civil, que estabelece a possibilidade de se estabelecer novos prazos de decadência e de garantia, que já é uma prática comercial até bastante antiga. Estabelecer uma cláusula específica em que se coloque os componentes essenciais da obra e se estipule, fixe um prazo de garantia, determinando até que ponto a responsabilidade do empreiteiro é presumida. Vincula, eventualmente, essa cláusula aos anexos referentes às especificações técnicas do empreendimento, e assim tu consegue acautelar melhor tanto o empreiteiro quanto o dono da obra. Eles sabem o que está por vir. E em uma situação dessa, tu consegue contingenciar não só os riscos no arbitragem, como no momento pré-arbitral. Porque a partir do momento que tu sabe que o ônus da prova está com o dono da obra, está com o empreiteiro, tu sabe que tu tem a melhor tomada de decisão. Por exemplo, eu não vou... Até a solução portuguesa é bem interessante, ela estabelece um prazo de 2 anos para vícios referentes à falta de performance, sabe? Estabelece, então, um prazo... Não estou falando, estou chutando aqui, eu não tenho como precisar isso, vai depender muito das especificações técnicas, as partes devem ajustar isso, conforme a natureza e a qualidade do empreendimento estipulado. Mas estabelece lá uma cláusula de garantia com um período X, pode ser 2, pode ser 5 anos, um prazo de denúncia para que o empreiteiro ou o construtor venha remediar essas falhas no tempo apropriado, não só para mitigar os próprios prejuízos, mas também para poder recompor a relação negocial que eventualmente, a relação negocial comercial que tenha sido desgastada por conta das patologias detectadas. Isso é possível. E isso também vai interferir diretamente na forma como se interpreta o próprio contrato. Porque as partes definiram os riscos, sabe? É uma cláusula como qualquer outra. De novo, vai afastar a responsabilidade do empreiteiro em casos em que seja levantada a tutela geral de inadimplemento? Não. Mas vai levantar uma bandeira para o árbitro. As partes aqui entenderam que o prazo de garantia, a vida útil, a durabilidade daqueles componentes de obra é X.
cara entrou com a ação X mais 3, X mais 4 anos. Isso pesa, querendo ou não. Principalmente quando a gente fala de litígios, de obra. Bom, aqui todo mundo sabe, a gente está falando de valores milionários, até bilionários. Então, facilita a eventual recomposição e evita litígios desnecessários e permite que tu consiga distribuir melhor os riscos alocados de parte a parte. Então, respondendo... Não, respondeu bem, eu concordo com você, e só até fazendo uma observação, se havia dito que não tinha explorado, não se lembrava de ter explorado, vamos dizer, a especificidade do 618, está bem especificada, sim, na página 173 do seu livro. Aquelas são, os 600, eu não me preocupo tanto com o 618, são questões muito específicas. São questões muito específicas, e a invocação da decadência é algo muito casual. E caso a caso, eu já tive no passado um caso em que se envolvia discussão de ocorrência de prazo decadencial, não era construção de empreendimento, era construção de trem, construção de locomotiva. A outra parte dizia que eu não tinha, minha contraparte dizia que eu não tinha invocado a existência desse vício oculto no prazo, no exíguo prazo do 446, salvo engano. 5. Só que ela tinha ciência da ocorrência desse vício. Ou seja, na arbitragem, tudo é matéria de prova e de ciência inequívoca. Essas questões se resolvem na base da prova. Ou seja, só fazendo essa observação, acho que você trata muito bem o 618, tudo, você cita Nancy Antrighi, Paulo Jorge Cartesini, Enio Giuliani, Silvio Rodrigues, vícios de solidez e segurança devem se limitar àquelas patologias construtivas estruturais que se coloquem em risco a economidade física de seus usuários. Eu acho que você foi perfeito nessa linha que você tratou no seu livro. E concordo com você sobre essa inaplicabilidade 113. Acho que quem falou com o devido respeito, eu acho que está equivocado. Não concordo, não dá para mudar. Autores antigos, assim, clássicos, Câmara Leal, o José Said Carralho, entendem que a gente pode encurtar o prazo de prescrição. Isso não ofende a ordem pública, mas a lei diz que a gente não pode mudar. Se não pode, não pode. Então, o ideal eu sou um grande fã do direito francês, não é porque eu estudei lá só não, é porque é um direito bom, principalmente o direito... Não, a arbitragem nem se fala, o sistema arbitral francês é o melhor do mundo. Agora, o sistema do direito civil também. A reforma de 2008 trouxe uma disposição excelente para o Código Civil francês, que eu até tomei nota aqui, que é o artigo 2254. Ele diz o seguinte, que a duração da prescrição pode ser reduzida ou alongada por acordo das partes, todavia, a prescrição não pode ser reduzida por menos de um ano, nem alongada por mais de 10. São 10 anos, William, não são 15, como eu tinha pensado, por mais de 10. Ou seja, esse é o tipo de disposição que a gente precisa ter no Brasil. Isso, junto com a decadência convencional, a gente consegue modelar melhor aspectos negociais dos projetos de infraestrutura. Cristina, sem querer me alongar muito, já devolvo a você para conduzir as perguntas. Não, achei ótimo essa última parte aqui. A sua pergunta foi super interessante, né, Tiago, porque é sempre uma dúvida, assim, no contrato as partes podem dispor. Eu também acho que, assim, para mim sempre foi claro que prescrição, norma de ordem pública, você não pode alterá-la, mas a indicação da interpretação em relação a qual as partes concordam e negociam, ela pode ser estabelecida no contrato e vai ser um instrumento muito útil depois numa solução de disputas, né? Bom, a gente tem um tempo curtinho ainda, tem muitas perguntas, eu acredito que várias delas já tenham sido respondidas pelo correr das exposições. Eu vou trazer uma pergunta aqui do nosso querido Júlio César Bueno, que fala o seguinte: há algum tratamento diferenciado para a aplicação da prescrição e ou da decadência em função do delivery method escolhido pelas partes? Em que extensão a escolha do modelo contratual, em especial a alocação de responsabilidade adotada, pode afetar o tratamento da prescrição e decadência?
Quem vai responder? William. Estou tentando fechar aqui, que eu não estou muito... eu não sei mexer direito com essas novas tecnologias. Zoom, para mim, é mágico. Eu acredito que não. Eu acredito que não. A solução normativa presente é essa mesma. A gente vai ter um prazo geral, vai ter uma garantia específica, na realidade, previsto no artigo 618, que aí sim vai depender da espécie de fornecimento dos materiais. Então, ou seja, aquela garantia prevista no artigo 618 é só para o empreiteiro de lavoura de materiais. Mas, em termos práticos, tudo se resolve pela tutela geral da inadimplemento contratual. Então, assim, a gente até pode se estender mais uma discussão com relação ao escopo de cada uma dessas garantias particulares, mas tudo é resolvido pelo prazo prescricional de 10 anos. Então, não vai fazer diferença se a forma como é fornecido, como é realizado, como é conformado o delivery method. Não faz diferença, a meu ver. Eu não sei se eu consegui responder. Tá, tem uma pergunta da Ana Clara Viola, que entra nessa questão da vida útil, né, do empreendimento. Ela fala assim: parabéns pelo evento, pelas considerações. Em que instituto jurídico enquadramos o prazo de vida útil de um empreendimento? O que isso significa juridicamente? Pergunto porque diversos contratos de EPC no mercado brasileiro possuem disposições que mencionam um prazo bem extenso de vida útil do empreendimento, como 20 e 50 anos. Isso vai interferir diretamente... Eu não sei, o Marcelo liberou ali quer falar? Acho que talvez valha umas colocações aqui, Cris. Pergunta dificílima da Ana Clara. Não, a pergunta da Ana Clara é uma pergunta muito pertinente, porque é o dia a dia da gente. Deixa eu só fazer uma colocação, antes da pergunta da Ana Clara, que eu gostaria também de mencionar um pouco o tema, mas sobre o que o Júlio nos perguntou. A gente tem alguns delivery methods que, eu não vou dizer que vão afetar o prazo de prescrição e decadência, mas vão afetar, sobretudo, a responsabilidade das partes. Então, hoje se fala muito nos contratos de aliança e nos envolvimentos que são diferentes do contrato de obra pura, em que você tem empreiteiro de um lado, dono da obra do outro. Nesses contratos de aliança, você tem uma cultura de no blame. Muda tudo. E é uma das... ponderações que eu sempre faço quando o cliente quer ir por essa linha, porque realmente é uma sistemática bem diferente. E muda também o delivery method, o que cada uma das partes vai fazer. Você pega um DBB, você pega um DB ou um EPC, é muito diferente o escopo de atuação das partes, a alocação de risco das próprias partes. E há, por exemplo, você pega uma discussão no DB, não no EPC. O EPC assume o projeto, inclusive o projeto errado que ele recebeu. Mas no DB, por exemplo, no Design Build, você tem uma discussão muito grande lá fora, por exemplo, em que medida que o empreiteiro que vai fazer uma finalização do projeto, vamos chamar assim, que ele recebeu, ele responde por aquele projeto e os problemas que tinham naquele projeto anterior. Era identificável, não era identificável? Então, isso é tudo objeto de muita discussão. A Ana fez uma ponderação a respeito da vida útil. Olha, isso a gente tem discutido muito ao negociar os contratos. Por quê? Os donos de obra, nos EPCs, eles constantemente trazem uma cláusula que eles querem que o empreiteiro assuma que o empreendimento terá uma vida útil similar à da concessão que ele assumiu, às vezes até com uma prorrogação da concessão, ou da PPP, seja o que for. Isso é um problema. O que eu tenho visto, e até diria para vocês um pouco de experiência pessoal, é os empreiteiros procurando fugir disso como o diabo da cruz. Por quê? Ele fala, o que eu tenho é que construir de acordo com as normas, as especificações. Se você quer um empreendimento que eu te garanta que ele vá ficar sem nenhum tipo de defeito durante 30 anos, quais são as especificações que eu tenho que assumir? Então, eu vejo muitos os clientes que estão falando, não, nós não vamos assumir esse tipo de clausulado por conta dos riscos que eles vão trazer. Mas
a gente já tem na jurisprudência, viu, Ana, colocações não, que falam do período de vida útil não tanto nos contratos de obra, mas quando você pega em fornecimento de bens, né, os bens têm um período de vida útil que precisa ser respeitado, e as obras também. Né, você não pode pegar uma obra, como o Pedro mencionou, o Pedro Ribeiro fez uma pergunta muito interessante, é uma obra que ela é feita para durar, dizer, por décadas. Você vai abrir mão da responsabilidade, o empreiteiro vai ficar sem ter a possibilidade, empreiteiro, o dono da obra vai ficar sem ter a possibilidade de acionar o empreiteiro, quer dizer, se tiver um problema numa ponta daqui a 15 anos. Bom, com relação a isso, Pedro, a gente tem que ter bem presente o seguinte: qualidade de obra, você realmente vai saber se ela dura lá na frente, você vê a pirâmide do Egito, como dura, né? Não é isso que nós estamos falando, mas qualidade de obra você tem que ter mecanismos de aferição no momento, porque senão você torna a nossa indústria uma indústria muito difícil de lidar. E aí é um pouco de opinião pessoal minha, de política legislativa mesmo, de diretriz e conceito de obra. Se você for colocar, olha, daqui para frente, os nossos empreiteiros eles vão ter uma responsabilidade por 30, 40 anos, né? Inviabiliza. Eu acho que as coisas ficam muito difíceis. Eu tive um caso que era exatamente esse, Pedro, que se queria ter um direito de rejeição, um greenfield remedy, por muito tempo, numa barragem. Nós falamos, não, você vai ter que aferir a qualidade da barragem, seja durante a construção da barragem, seja depois de um certo tempo razoável. Não dá para falar num greenfield remedy depois de 5, 10 anos. Tá? Bem interessante esse ponto de vista. Eu queria só comentar em relação a concessões, por exemplo. Por isso que, no meu modo de ver, o melhor modelo de concessão é aquele onde o concessionário, quem vai operar, é o mesmo que constrói, porque ele assume a obrigação de construir, de operar, e nessa operação ele mantém a obrigação ele assume a obrigação de manter os investimentos num estado ótimo de uso. Quer dizer, se ele construiu e se ele vai operar por 30 anos, ele acaba ficando responsável indiretamente pela qualidade dessa construção, né? Por isso, esse é um dos modelos melhores de concessão, onde quem constrói vai operar depois, porque os incentivos para se ter uma construção livre de riscos, de vícios ocultos, é o melhor modelo possível. É diferente de quando você separa os incentivos de quem constrói e vai embora, e depois você faz a licitação só para a operação, né? Porque quem assume aquela obra, e ela tem que dar, no momento ela faz uma vistoria da obra, né? E nessa vistoria nem sempre os vícios aparecem, e aí entra essa discussão dos vícios ocultos, e que vão impactar aquele concessionário, né? E entra uma questão técnica muito grande também para saber, aquele vício deveria ter sido detectado no momento da vistoria, né? Ou é um vício que realmente só aparece depois no correr da operação, né? E em que medida a operação daquela obra, né, a operação daquela concessão, utilizando aquela obra, não impactou na qualidade da obra que foi executada, né? Se não houve um uso indevido daquela construção. Enfim, eu acho que a gente está caminhando já para o final, e eu quis só com essa última manifestação dizer o quanto a questão técnica acaba tendo um impacto grande nessa discussão toda que a gente teve, né? Eu acho até que isso justificaria um prosseguimento, depois até pelo número de perguntas que vieram, número de interessados que participaram. Eu acho que isso aqui já estou pensando aí num outro evento de café da manhã, onde a gente pode dar prosseguimento a essa discussão, considerando, né, algumas das conclusões trazidas aqui, e das dúvidas, e principalmente também com essa análise técnica aí que a gente pode contar, eventualmente, com uma ajuda mais de engenheiros no painel, né. Bom, pessoal, eu acho que nós precisamos encerrar, porque já atingimos o horário limite. A informação que eu tenho é que esse painel será disponibilizado no YouTube do IBDIC, né? Então, para quem não conseguiu assistir completamente, ainda
quem ficou com algumas dúvidas, acho que muitas das perguntas que foram trazidas, elas estão já de alguma forma respondidas nas falas. E, bom, eu acho que é isso, a gente vai encerrar por aqui. William, parabéns pela sua obra, realmente muito interessante, recomendo aqui todos a aquisição e a leitura. Marcelo e Tiago, muito obrigada, vocês realmente engrandeceram aqui o painel. E é isso, pessoal, um bom dia para todos, né, e espero, então, poder dar prosseguimento aqui e que os participantes venham novamente prestigiar o café da manhã. É Muito isso. obrigado. Obrigada. Obrigado pelo convite uma vez mais. Parabéns, William. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de todos. Até mais. Até a próxima, pessoal.